Olá, amiguinhos e amiguinhas que nos acompanham em nosso canal do YouTube. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre um assunto que está rodando muito, tanto nas redes sociais como em jornais televisivos, etc. Que é o assunto que diz respeito à possibilidade de penhora no salário para pagamentos de verba não alimentar. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam a inscrição e nos ajudem com o desenvolvimento do canal. Ficaria muito grato a todos se fizesse sua inscrição, deixasse ali um likezinho, um comentário, etc. Obrigado. Olha, o que mais se viu nas redes sociais e em comentários televisivos e de jornais nos dias de hoje foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça que permite a penhora de salário para pagamento de verba não alimentar. O que vem a levar diversas dúvidas, além de acharem que, a partir de tal decisão, a penhora de salário será amplo e restrito e em geral. O que entendemos é que a referida penhora, ela consiste na execução por quantia certa e que vem a definir quais os bens do devedor que deve se submeter à expropriação judicial por ato de constrição ou de afetação do processo de execução por quantia certa. E que tal execução, a penhora, vem se constituir na escolha de um bem do devedor para ser vendido e assim ser obtido o valor em dinheiro suficiente para o pagamento da dívida. Conforme preferência legal, que está lá previsto no artigo 853 do CPC, o 853, inciso 1 do CPC, a penhora de dinheiro aparece em primeiro lugar. No entanto, o Código de Processo Civil ele estabelece no seu artigo 789 que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. E uma das restrições estabelecidas em lei são os bens impenhoráveis, previstos lá no artigo 853 do CPC. Ou seja, o salário, de acordo com o CPC, portanto, eles são impenhoráveis na dicção do artigo 853, inciso 4 do CPC. No entanto, a legislação processual civil, ela estabelece duas exceções: a impenhorabilidade de salário. A primeira é que, para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, popularmente conhecida como pensão alimentícia, né? E a segunda é a importância recebidas que excedam a 50 salários mínimos mensais. Ou seja, dessa forma, ressalvados os débitos relativos à obrigação de natureza alimentar, a penhora de salário para o pagamento de verba não alimentar, nos termos da interpretação literal da norma em comenda. Ela só pode ocorrer se o salário exceder a 50 salário mínimo, conforme previsto está lá no artigo 833, parágrafo 2º
do CPC. De forma que a lei deve ser interpretada em harmonia com o sistema da execução, o qual é motivo dos princípios estruturantes e de acordo com o próprio CPC. O que informamos é que a execução tem por finalidade a satisfação do credor e a dignidade da pessoa humana. Em primeiro momento, significa que o processo de execução deve ser organizado para garantir a satisfação dos interesses do credor. Já em segundo momento, tem-se o princípio de que a premissa não pode fazer com que a execução seja utilizada, abre aspas, né? A execução seja utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e ao desabrigo do devedor e de sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. O que se deve fazer é verificar que nas diversas situações conflituosas só pesar os interesses em conflito. Em primeiro lugar, é lícito que a execução deve atender aos interesses do exequente, do credor. Mas deve-se também, em segundo plano, que os atos de constrição judicial também deva levar em conta a dignidade da pessoa do executado. No processo de execução, o que deve ser adotado é a efetividade. No entanto, pelo entendimento da Corte Suprema, não executar quem ganha menos de 50 salários mínimos, que é a maioria da população brasileira, achando que não sofrerá qualquer ato de penhora das verbas salariais, fazer inúmeras dívidas. Ou seja, quem ganha abaixo deste valor não deve fazer inúmeras dívidas, achando que pela situação não vai contribuir para que o processo de execução se torne efetivo, né? O conceito do processo civil é alicerçado na boa-fé, conforme previsto no artigo 5º do CPC. Além do mais, no seu artigo 8º do CPC, ele assevera que, abre aspas, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às origens do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ora, visando dar efetividade ao processo de execução, a jurisprudência passou a relativar a regra de que apenas salários excedentes a 50 salários mínimos podem ser penhorados para o pagamento de verba não alimentar. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, ele passou esse recurso especial, que é o de número 18.37702, que tramitou no DF, no Distrito Federal, ele passou a permitir a constituição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou subsistência destes e de sua família, tomando como base situações em que as pessoas que ganham salários de aproximadamente 10 mil reais possa penhorar seu salário em percentual de 10 ou de 15% dos vencimentos. Esta Corte deduziu isso por entender
que não vai violar a dignidade e nem o patrimônio mínimo do devedor. Observando, portanto, que, na realidade, quem ganha tal salário, o desconto equivale à prestação de um financiamento, até de um veículo, né? Até mesmo de cursos preparatórios para esta pessoa, além de outras formas, etc. De forma que tal desconto ele vai assegurar a subsistência digna do devedor e também não se torna impeditivo do cumprimento das demais obrigações contraídas e também permite que a efetividade do processo seja executado, ou seja, que o processo de execução seja cumprido. De modo que é citado também em outras decisões tais exemplos como quem ganha também esses mesmos 10 mil reais e, no entanto, em seu comprovante de rendimentos, vem lá descontos de pensões alimentícias, de empréstimos consignados, de plano de saúde, financiamento de imóvel, pagamento de escola de filho, etc. E, neste contexto, uma penhora de 10% dos vencimentos pode também causar violação à dignidade do executado e de sua família. Desta forma, o salário dele continua impenhorável para as obrigações de natureza não alimentar. Ou seja, sendo comprovado que aquela pessoa que ganha determinado salário, seja ele abaixo dos 50 salários mínimos, tá? Em torno de 10 mil reais, como exemplo foi dado, que ele comprovar que tem inúmeras obrigações para honrar com esse salário, ele não pode ser impenhorável, não pode ser impenhorável os seus proventos de forma de natureza não alimentar. São essas razões que a análise da circunstância fática de um precedente do STJ sobre este assunto, ele permite esclarecer os parâmetros judiciais necessários para que a penhora de verba não alimentar ocorra. Isso vem sendo decidido através de vários recursos especiais. Tem um da relatora, da ministra Marina Isabel, certo? Publicado em fevereiro de 2022, que nesse recurso especial, ela deparou com uma situação fática, em que o agravante fiadora era fiadora de um contrato de locação e ficou solidária em pagar um débito de 159 mil reais. Certo? O magistrado, então, em cumprimento da sentença, determinou a expedição de um mandado de penhora a ser cumprido junto com o órgão pagador daquela agravante, e a fim de que se promovesse o bloqueio mensal e sucessivo na importância correspondente a 10% dos seus vencimentos. A agravante era funcionária dos Correios, certo? E, portanto, foi feito o julgamento. E, nesse sentido, ela entendeu que o Tribunal da Cidadania ou seja, como eu vinha falando sobre essas decisões, asseverou ainda a Corte que, neste momento, ponderou-se aí, então, o equilíbrio entre os delitos do credor, os direitos do credor e do devedor, o que poderá ser revestido no futuro. Assim sendo, fixado percentual razoável para a penhora, nada impede que seu posterior redimensionamento, quer seja para reduzir, elevar ou mesmo até para encerrar a continuidade de penhora, a depender dos efeitos concretos gerados pela Constituição.
Já o Tribunal de Justiça de São Paulo também, ele permitiu a penhora de até sobre 20% em recurso, né? Em que foi julgado em março de 2021, através da 14ª Câmara de Direito Privado, certo? Que ficou consignado ao final do acórdão que, se quiser afastá-lo ou reduzir seu percentual, deve-se apresentar ao douto juiz provas de incapacidade de saldar, ainda que parceladamente, a dívida. Portanto, em razão de tais decisões, é que o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que, abre aspas, essa relativação reveste de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possa garantir a efetividade da execução e que, desde que seja avaliado concretamente o impacto da Constituição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. Se passarmos a analisar tais decisões e pronunciamentos judiciais, é possível se extrair as seguintes conclusões. A primeira é que é possível a penhora de salário para pagamento de verba não alimentar, mesmo que o valor recebido seja inferior a 50 salários mínimos. A segunda é que a relativação que reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da Constituição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. Ou seja, a penhora não pode e nem deve ser efetivada de forma ampla, geral e restrita, sem que haja uma análise pormenorizada do caso concreto. Valor do salário, valor total dos descontos, se há empréstimos em folha de pagamento do seu salário, quantos filhos a pessoa tem, qual é a existência de outras despesas com aluguéis, plano de saúde, etc, etc. A terceira hipótese é que a regra da impenhorabilidade de vencimento deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor, que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e de sua família. Portanto, esta terceira hipótese diz respeito que não se deve penhorar ou retirar do salário do devedor, deixando ele sem, no mínimo, a subsistência, tanto dele como de sua família. E a quarta hipótese, também, e a última, é que seja fixado percentual razoável para a penhora. Nada que impeça seu posterior redimensionamento, quer seja para reduzir, quer seja para elevar, ou mesmo até para encerrar a continuidade da penhora, a depender dos efeitos concretos gerados pela Constituição. Ora, baseado em todos esses entendimentos, podemos dizer que a penhora de salário não se reveste de caráter absoluto, podendo, inclusive, o percentual ser reduzido pela mudança de emprego, mudança de salário, que seja a menor ou a maior,
como exemplo que ele pode ser elevado pelo aumento de salário, pode ser diminuído, perca daquele salário, etc. Ou até encerrando, a depender das circunstâncias do caso concreto. É o que nós entendemos de todas essas decisões, né? Entendemos também que a possibilidade de penhora de salário para pagamento de verba não alimentar, nos termos dos parâmetros acima expostos, ou seja, de todos esses parâmetros que acabamos de falar, ele vem a contribuir para a efetividade do processo de execução. Tendo em vista que tais constrição só pode ser efetivada desde que assegure a manutenção do mínimo existencial ao executado, garantindo a dignidade dele e de sua família. Portanto, vamos parar com esta celeuma de que, a partir de agora, qualquer pessoa pode se deparar com pagamento de verba não alimentar através dos seus proventos, o que não é verdade. Cada caso é um caso e cada caso tem que ser analisado à luz da lei e das jurisprudências. Esperamos ter contribuído com todos vocês. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo e nos comprometemos com todos vocês em breve estarmos postando atualizações em direito civil. Obrigado e até um próximo vídeo. Forte abraço.